E aí galera, tudo bem com vocês? Peço desculpas pelo sumiço repentino, eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo, tá? Mas eu tenho uma explicação muito boa pra isso. Eu li o último livro da TBR, o segundo, né? Que como vocês já sabem é Darius o Grande Não Está Nada Bem, do autor Adib Kohan. Eu terminei esse livro aqui há uns 2 ou 3 dias atrás e larguei ele na minha estante de novo pra fazer outras leituras, né? Tinha, tipo, tempo ainda naquele dia pra ler e eu larguei na estante. Só que aí passaram-se alguns dias, uns 2 ou 3 dias, e eu fui fazer o roteiro, né? Aqui tá o meu folheto dos roteiros dos próximos vídeos que vão sair no canal nesse mês. E eu dei de cara com o roteiro inacabado do Darius o Grande, ou seja, eu li o livro e não gravei o vídeo. Então eu fiquei desesperado e pensei, meu Deus, eu espero que dê tempo, porque ainda tem que sair Darius o Grande, tem que sair book haul, algum vídeo extra que eu prometi pra vocês, o Desencilhando Livros, então eu tô um pouco aturdido, tá? Mas vai dar tudo certo. Você provavelmente vai estar vendo esse vídeo aqui no mesmo dia que eu gravei. Agora são exatas 10 horas da manhã, é a hora que eu tô gravando o vídeo, então a minha janela tá aqui do lado fechada, porque senão vai entrar um sol bem na minha cara e vai ficar tudo confuso, vai ficar tudo refletido pra vocês. Então eu fechei a janela e o vidro, tô só com a ring light aqui, e no cenário novo, tá? Você deve estar reparando aonde que o Vicente está gravando, pelo amor de Deus. Que lugar é esse? Cadê a outra estante? Pois é, eu fiquei um pouco afastado do canal também, porque eu tava fazendo algumas alterações no meu quarto. Então eu troquei estante de lugar, tirei livro, coloquei livro no lugar novo. Bom, eu fiz uma organização geral, vocês estão vendo aqui atrás, que tem até umas plantas falsas, né, com umas luzinhas, pra vocês perceberem bem, dá pra ver aqui ó, as bolinhas das luzes que eu coloquei no meu quarto para decoração. Então, lá na parede, onde tinha as duas estantes, eu tirei de lá, a parede está vazia agora, só com alguns quadros de decoração de plantas. E a outra estante está mais ou menos ali. Tá essa estante aqui, a cama no meio e a outra estante do outro lado. Sobrou um espaço imenso aqui nessa parede, vocês estão vendo, mas logo mais eu vou preencher ela com mais nichos para colocar mais livros, né? Até porque vocês sabem, eu vou voltar com os unboxings algum dia e eu vou precisar de mais espaço, porque as duas estantes já estão sobrecarregadas, coitadas, elas devem me odiar por isso. Mas então, se você quer ver um pouquinho dessa mudança das minhas estantes que eu fiz, da arrumação do meu quarto e das minhas estantes mesmo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão ver as organizações, as mudanças que eu fiz. Eu gravei um mini takezinho de eu mudando os estantes de lugar. E também, obviamente, né, a minha resenha de Darius o Grande Não Ser Nada Bem, que é para isso que eu vim aqui para vocês. É isso, gente. Fiquem com o vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez e galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar resenhando aqui este belíssimo livro que é Darius o Grande Não Está Nada Bem, do autor Adib Kohan. A última leitura que eu fiz, e meio que eu me esqueci, né, e tô vindo gravar o vídeo pra vocês hoje mesmo. Como eu falei também lá no comecinho do vídeo, eu vou mostrar um pouquinho da minha organização nova das estantes. Esse barulho foi uma porta fechando com tudo por causa do vento, tá? Não é tiro, não é tiro, se acalmem. Eu vou mostrar um pouquinho da minha organização nova das estantes e como é que tá o meu quarto agora, né, nesse exato momento. E vou narrar pra vocês. Eu gravei o videozinho antes de começar a gravar esse e eu vou narrar pra vocês o que eu fiz e o que eu vou fazer mais pra frente, tá? Então o vídeo vai ficar aí. Bom, eu comecei mostrando de maneira mais simples a organização, tá, gente? Eu não consegui achar o vídeo que eu tava tirando as estantes do lugar, eu acho que eu excluí. Mas só pra vocês verem, nessa parede ficava as duas estantes antes, agora tem esses quadros de flores, né, e folhagens. A minha estante maior, que é a mais antiga também, está aí, com algumas decorações, o Ghostface, a minha cama no meio e a outra estante ali, com as mesmas decorações de folhagens e de luzinhas piscantes. Eu achei que ficou legal e nesse espaço bem no meio aí que eu tô mostrando, eu vou colocar mais nichos para completar, né, até lá em cima e colocar mais livros. Viram? Eu achei que ficou muito interessante, tá? Deu uma mudança drástica, porque era, nossa, uma confusão, aquelas estantes já estavam sobrecarregadas, caindo os nichos já. Eu fiz toda essa nova organização, ficou uma coisa bonita, ficou uma coisa mais aconchegante e uma coisa bem com cara de romance de época, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, estilo vintage. Eu ainda pretendo colocar um abajur, colocar uma, como é que é? Uma poltrona, né? Um sofazinho ali pra mim fazer as leituras, pra mim gravar os vídeos ali. Eu não sei ainda, eu tô me adaptando com isso, tá? E eu peço desculpas pra vocês desde o início se eu ficar olhando pro lugar errado. Eu sei que tem que olhar pra esse lugarzinho aqui da câmera, tá? Mas vai acontecer que como é a primeira vez que eu tô gravando com a câmera
frontal pra mim, né? Eu consegui inverter a tela do meu celular, não sei como. Como eu tô gravando pela primeira vez, assim, é possível que eu fique olhando pros cantos da tela, pros lugares errados, e na hora da edição eu queira me matar. Mas eu já deixo as minhas desculpas para vocês caso eu erre em olhar pra câmera, tá? Mas então é isso, gente. O vídeo de hoje é falando sobre Darius o Grande Não Se Nada Bem. E vamos falar sobre esse livro que praticamente me deixou em prantos durante toda a leitura, para no final tirar um lindo sorriso da minha cara. Esse livro, então, escrito pelo autor Adib Kohan e publicado pela editora HarperCollins, vai começar contando a história de um jovem de 16 anos chamado Darius Kilner. O Darius ele é um menino meio iraniano e meio americano, ou seja, ele nasceu no Irã e logo depois, quando ele fez ali pelos seus 2 ou 3 anos de idade, mais ou menos, ou logo depois do nascimento, a mãe e o pai dele se mudaram para os Estados Unidos. O Darius, então, como eu disse, vive com a mãe e com o pai chamado Stephen, tá? Eu tô dizendo aqui, deixando o nome do pai dele aqui pra vocês, porque é o personagem, um dos personagens mais importantes logo depois do Darius. O Darius também ele tem uma irmãzinha de 8 anos, que é muito mais próxima da cultura iraniana do que ele. Já que a mãe do Darius, ela tem o costume de fazer várias comidas, tipo almoço, janta, café da manhã, café da tarde, bebidas, pratos típicos do Irã, em todas as refeições da casa. E ela começa também, né? Porque a mãe do Darius que é iraniana e o pai é americano. E quando a irmã do Darius nasce, a mãe dela já começa a ensinar a menininha a falar a língua lá do Irã. Só que o Darius, como ele nasceu nos Estados Unidos, como ele cresceu nos Estados Unidos, perdão, ele não tem tanta essa, como é que é, essa praticidade e acaba se enrolando um pouco, tá? O Darius, ele é aquele menino totalmente diferenciado, bem estilo Sessão da Tarde, filme americano, sabe, de adolescente americano. Ele estuda naquelas high school, e ele é um menino diferente, porque ao invés de jogar futebol americano, jogar golfe, jogar beisebol com os meninos, o Darius ele é mais contraído, ele é mais quietinho. E ele prefere muito mais ler livros na biblioteca e assistir filmes nerds. Esse livro aqui ele é repleto de referência de cultura nerd, gente. Não, vocês não têm ideia. Ele fala muito sobre Star Trek. Podia ser Star Wars? Podia, né? Porque aí eu e o Darius seríamos os melhores amigos. Mas, infelizmente, não é Star Wars, é Star Trek. Então o Darius ele gosta muito de assistir Star Trek, as séries antigas, os filmes novos, as séries novas. Ele lê os livros, as HQs. Ele é obcecado, assim como eu sou por Star Wars, ele é por Star Trek, tá? E o livro também tem várias referências a outras culturas nerds e geeks, como o Hobbit e o Senhor dos Anéis. O Darius, ele é também muito diferente dos outros meninos, porque os outros meninos, né, os outros garotos, eles gostam muito de beber refrigerante. Já o Darius tem uma paixão escancarada por chás e bebidas feitas com infusões de plantas. Ele até trabalha em uma cafeteria que vende chá, eu acho que é assim que se fala, uma chafeteria, não sei, tá? Que se chama Paraíso do Chá, onde eles servem chás muito doces e nada naturais. O Darius reclama disso várias vezes no início do livro, quando ele tá contando pra gente desse Paraíso do Chá. Ele também, por ser um menino muito diferente, né, e gostar de cultura geek, cultura nerd, ele sofre muito bullying dos colegas da escola dele, que chamam ele de esquisitão, ficam fazendo rimas assim obscenas com o nome dele, dizendo que, enfim, né, ele é viado, que ele é gay, ele sofre homofobia por ele ser diferente. Só que o Darius ele não se entende muito bem, porque o grande ponto aqui do livro, né, ele tem dois clímax principais. O primeiro clímax é que o Darius ele sofre de uma depressão profunda por não se encaixar em lugar nenhum. Ele não se sente muito bem encaixado sendo um americano e ele não se sente muito bem encaixado sendo um iraniano. Então, ele não sabe falar iraniano, ele mora nos Estados Unidos, mas ninguém nos Estados Unidos se dá com ele. Ele tem muita vontade de ir para o Irã para conhecer, né, as origens e as raízes dele, mas ele também sofre com essa grande depressão de não ter amigos, não ter apoio da família, porque ele não sabe qual a família, né, ele não tem a confiança. E o pai dele também é uma pessoa muito rígida e muito fria. Apesar dos dois assistirem um episódio de Star Trek por noite, né, coisa que eu e meu pai fazemos com Star Wars. Pai, se estiver vendo esse vídeo, a gente tem que terminar Clone Wars, tá? O Darius e o pai dele assistem Star Trek. E só que o pai do Darius, o Stephen, ele também sofre de depressão, só que ele também não se abre com a família. Então o Darius não faz a mínima ideia, ele só acha que o pai dele é frio e que não gosta dele. Só que os dois estão enfrentando o mesmo problema, só que por falta de diálogo, né? A maioria dos livros se resolveria por conta do diálogo. Por falta de diálogo, eles não conversam e não se dão bem até mais ou menos ali os 80% do livro. Como eu disse, o Darius ele mora nos Estados Unidos, mais especificamente em Portland, né, que fica em Oregon, na cidade do Oregon, no estado do Oregon, sei lá. Não entendo muito bem de geografia americana. Não entendo nem muito bem de geografia brasileira. Agora falar de americano, aí já tá querendo demais, né, gente?
E o segundo clímax do livro é quando o Darius ele tem que largar praticamente a escola ali durante o período de férias para ir com a mãe, com a irmã e com o pai dele, o Stephen, novamente para o Irã, porque o avô do Darius, né, que é o pai da mãe dele, ele tá muito doente, ele tá, tipo, quase morrendo, tá falecendo lá na casa, e ele precisa ali falar com a família dele dos Estados Unidos. Então a família toda do Darius pega as malas e, ó, dá um pulo lá pro Irã, tipo, dos Estados Unidos pro Irã é um pulo, né, eu acredito. Dão um pulo pra lá, pra ver o avô do Darius antes que ele bata as botas e vá de rasta pra cima, né. Esse é o segundo grande clímax do livro, porque o Darius ele chega no Irã e ele começa a ver que ele também não pertence àquele lugar, que ele não sabe de nada, ele não fala iraniano, né? Ele não fala a língua lá do Irã, que é persa, se eu não me engano, que eles falam aqui. Se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me desculpem. Não é de propósito. E o livro é cheio de referência à cultura do Irã. E, gente, isso eu achei incrível. Eu conseguia sentir o cheiro da comida que estava sendo vendida ali nas calçadas, né? Na rua, nas esquinas. Eu conseguia sentir o cheiro, eu ficava assim, ó. Eu só queria comer aquela comida ali naquela hora, sabe? Só queria sentir aquele perfume, eu só queria vestir aquela roupa daquela mulher que tava usando. Então esse livro ele é cheio de detalhes, o autor ele fez um excelente trabalho aqui, tá? Mas voltando sobre a história, o Darius, então, ele não se dá muito bem com o pai, não se dá muito bem com ninguém, ele tem todo, né, esse negócio de não se encaixar em lugar nenhum, até que ele conhece um jovem que tem mais ou menos a mesma faixa etária que ele, né? O Darius tem 16 e esse jovem tem ali por 17, 18 ou 16. O jovem Sohab, ele é um vizinho, né, da família do Darius, ali da família do por parte de mãe do Darius. Ele fala iraniano, ele entende um pouco de americano, então ele consegue manter ali uma conversa interessante com o Darius. O Darius ele fica um pouco assim no início porque o Sohab não demonstra nenhum tipo de preconceito com ele, tipo, nossa, como eu vou esperar que um amigo não seja preconceituoso comigo, né? Porque ele não se importa do Darius gostar de Star Trek, ele até gosta também, ele gosta de beber chá, ele entende essa pressão que o Darius sente em cima, né, ali por causa da família. E eles se dão super bem, eles se tornam companheiros, eles se tornam amigos mais pra frente, e eles começam a entender questões um pouco mais difíceis de serem entendidas se tu estivesse sozinho, sabe? Eles começam a conversar sobre os problemas um do outro, e o Sohab começa a acompanhar, né, e como é que eu posso dizer? Aconselhar o Darius nas suas decisões, e o outro, né, o Darius também faz isso com o Sohab. O Sohab revela então que o pai dele tá preso e que ele tá enfrentando grandes problemas financeiros, assim, sabe? Tá na miséria, coitado. E o Darius acaba ajudando um pouquinho o Sohab nisso. Inclusive na capa são os dois sentadinhos aqui, olhando para uma grande cidade lá no Irã, tá? Isso eu achei muito interessante dessa amizade dos dois, porque livros LGBTs, que eu acredito que seja, a gente tá acostumado a ter um namorado, tipo Heartstopper, tipo a segunda parte lá do Aristóteles e Dante, né? Os dois morrem no final, o primeiro morre no final, o próprio que eu li há pouco tempo, Desencalhando, que foi o Aquiles, né? Canção de Aquiles, tem um casal principal. Só que eu gosto muito quando eles não botam a questão casal. Eles pegam o personagem LGBT e um personagem que possa ser LGBT e colocam como melhores amigos. Cara, isso é muito bom. Tipo, todo gay precisa de um melhor amigo homem, tá? Sendo sincero. Falando de pessoa pra vocês. E eles se tornam melhores amigos. E é aí que chega a parte triste do livro, tá? Não. Tá, pode-se dizer que é a parte triste. Eu vou falar a parte triste primeiro pra vocês. Lembrando que eu não tô dando nenhum spoiler assim bombástico, tá? Só tô falando as coisas ali do enredo mesmo que acontecem. Se vocês quiserem saber os spoilers reais e todas as reviravoltas, vão ler Darius o Grande, tá? Façam que nem eu, mas não façam também, porque não esqueçam de, sei lá, resenhar o livro no Scooby ou gravar alguma coisa, tá? O Darius, ele consegue meio que ter uma prosa, né, ter uma conversa de boa com o pai dele e entende que o pai dele também está sofrendo da mesma condição que ele, né, também está com depressão. Eles começam a conversar e ver que eles têm muito mais coisas em comum do que eles achavam que eles tinham. Só que aí vem a grande guinada do livro, porque o Darius, a aula, né, a escola do Darius vai voltar a operar, vai voltar a ter aula, e ele vai ter que deixar o Irã e voltar com a mãe, com a irmã e com o pai para os Estados Unidos de novo, deixando seu avô doente para trás e o Sohab, seu novo melhor amigo, que não teve nenhum tipo de preconceito com ele. O que fez meu coração quebrar em pedaços, porque, tipo, ele tava se encaixando ali no Irã, pum, volta para os Estados Unidos para estudar de novo e para ficar com aqueles FDP que te odeiam e fazem bullying contigo. E é assim, basicamente, que o livro, né, Darius o Grande termina. Ele voltando para os Estados Unidos e assistindo a mais um episódio de Star Trek com o pai dele. Bom, sobre a minha opinião final, né, de Darius o Grande não está nada bem, do autor Adib Kohan.
Não poderia ser diferente. A nota final que eu dou para esse livro aqui é um 4 estrelas fechadinho, gente. Eu amei demais a história. Eu tô muito afim de ler o segundo, né, volume, que é Darius o Grande Merece Coisa Melhor. Eu sei que tem um inscrito aqui do canal que a gente anda conversando há um tempinho nos comentários já, que ele falou que estava muito empolgado, né? Eu vou até deixar o print aqui ou aqui para vocês, eu não sei ainda, vou ver por causa dessa nova câmera, enfim. A gente tava conversando sobre Darius o Grande, ele falou que tava empolgado que eu lesse pra ver a minha opinião. E cara, eu gostei demais. Sinceramente, eu gostei demais. E eu tô doidinho pra ler o segundo volume, tá? Que talvez em breve, no ano que vem, saia aí, porque não tô comprando o livro e eu não tenho o segundo volume. Então provavelmente vou só no ano que vem comprar o segundo volume desta duologia aqui. Mas sim, eu gostei demais. E quero muito começar de novo, né? Começar de novo não, começar o segundo volume do livro. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo curtinho pra vocês, acho que bateu uns 20 minutos no máximo, né? Eu espero. Se gostaram, então já sabem o que fazer. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais eu saio desencalhando livros, depois eu saio um videozinho extra para vocês contando um pouquinho mais sobre quando eu ataquei de escritor nos anos passados, tá? Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Obrigado por serem inscritos nesse canal e continuem comigo, tá? Eu adoro gravar vídeo pra vocês e eu adoro saber as reações de vocês aos meus conteúdos e as minhas resenhas. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até o próximo vídeo.